você ter ideia, tem gente comemorando, tá, essa decisão aí, gente do PL. E se a gente for voltar um pouco no passado, um passado bem presente, carta, pessoal, é um direito carta. E eu te dou um exemplo aqui de 2009, 2019, 2000 e 2019. O Zanin está na frente da Superintendência da Polícia Federal lendo uma carta do Lula, ele que era advogado do Lula. Aqui, ó. Povo brasileiro. Aí, ó. Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro. Bom, em 2019, Zanin leu uma das cartas aí, na frente da Superintendência da Polícia Federal. O advogado lendo. Se a gente for voltar um pouquinho aqui, olha, a Michele Bolsonaro publicou 2 cartas de Jair Bolsonaro e nada aconteceu, né? Qual o critério para poder estabelecer esse prazo de 90 dias, proibir de conversar com o pai? É político, tá? Essa é a 5ª carta que Bolsonaro escreve. A primeira foi em dezembro do ano passado, com a imprensa toda fora do hospital, com rede social ao vivo, televisão, rádio, tudo ao vivo. Naquele momento, nenhum problema foi suscitado. A outra carta que ele escreveu foi publicada no dia 6 de fevereiro. Uma carta que a Michele publicou nas redes sociais. Uma carta que meu pai escreveu para ela em ocasião do aniversário de casamento. A terceira carta, isso é o Flávio que falou. A terceira carta foi em março, que Bolsonaro defendeu a Michele de ataques que ela sofreu nas redes sociais. Não houve nenhuma manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Hã? Então, deixa eu passar para você aqui agora que o PL está comemorando essa decisão. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou nessa segunda-feira que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir o Flávio de visitar Bolsonaro ajudará ele na campanha e vai fazer com que ele suba nas pesquisas. Isso só vai fazer o Flávio subir ainda mais nas pesquisas de intenção de voto. Com a decisão o senador ficará impedido de visitar, né, o pai, tá? Vamos lá. Você acha que essa decisão vai ajudar o Flávio ou não? Tem coisas na vida que a gente fica reclamando, né? Ai, meu Deus, fechou a porta, eu vou chorar. Olha a janela que está aberta. Então, pessoal, o Moraes cometeu um erro nessa decisão de hoje. Ele poderia muito bem, sim, não pode mais escrever cartas, tudo bem. Já era um absurdo, sim, mas agora proibir o filho de ver o pai, pessoal, isso envolve sentimento, isso envolve família. Eu te digo uma coisa, meu querido, isso não vai pegar bem. Mas de jeito nenhum. Eu estou ansioso para ver as próximas pesquisas, tá? Estou ansioso. E acredito sim. E acionou também, né? Lembrando a vocês que ele acionou também o Ministério Público Eleitoral. Tá, pessoal? Tá bom, pessoal? É o Ministério Público Eleitoral. Que pode. O Flávio ficaria inelegível? Não. Não. Mas ele poderia pagar uma multa, né? De 5 a 25 mil reais. Tá? De 5 a 25. Que é, né, a propaganda eleitoral antecipada. Que o Lula deveria ter pago quando fez carnaval, né? O bloco lá. Eu queria dizer para você, pessoal, que esses exemplos que eu citei foi tudo exemplos reais, inclusive muitos de vocês conhecem, né? A Raquel, enfim, aí, que a política, pessoal, é levada pelo sentimento também, tá? Se você persegue demais, você pode ver que tem pessoas que às vezes presa ela ganha eleição. Nós tivemos um prefeito aqui perto, em outro município, que nas vésperas ali dele, né, tava disputando, papapá, prenderam ele. Ele lançou a sobrinha, que nunca, ela tinha acho que 20 e poucos anos. Ela nunca tinha se envolvido em política, nada. Ela nunca tinha assinado a carteira de trabalho dela, nada. Ele lançou a sobrinha e ela ganhou. E ela ganhou. É.
para você ver. Então, política é um negócio muito estranho. Tem uma margem ali. Se você apertar demais, acaba, né? Acaba ali deixando as pessoas ali, ó. Isso acaba causando uma comoção a nível nacional. E não tem jeito, cara. A pessoa acaba sendo eleita, tá? Você pode ver que muitas pessoas aí que têm algum caso, alguma coisa assim, a nível nacional, o que é a primeira coisa que elas fazem? É candidata. É candidata, né? Ah, eu sou candidato, papapá. Né? Eu quero ver as próximas pesquisas. Só as próximas pesquisas que vai dizer para nós. Mas eu já acredito que o Flávio já está disparado na frente, com ou sem Michele, que vai fazer o trabalho dela lá, com as imparáveis. Deixa a Michele ser feliz para lá, com as imparáveis. Vamos ver o que Bolsonaro vai responder nas 48 horas. Ele vai dizer, pelo que eu estou sabendo, que ele não sabia que não poderia divulgar cartas, porque ele já divulgou 4, 5 cartas e nada aconteceu. Então, ele achava que não era proibido. De agora para frente, ele não vai mais escrever cartas. E, inclusive, não poderá mais também divulgar aquela lista de senadores, deputados que ele iria fazer. Né, pessoal? Flávio diz agora há pouco, ao vivo, que eu disse para vocês, que Moraes tenta interferir nas eleições ao proibir de visitar o seu pai. E ele diz também que Moraes quer tirar Bolsonaro da domiciliar e colocar a culpa nele. Quer levar ele para o presídio e colocar a culpa no filho. Avaliação interna, peraí, avaliação do Supremo, hein? Peraí, já saiu aqui, hein? A avaliação interna do STF aponta que a decisão de Moraes de suspender as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai foi um exagero e pode ter sido um erro. Segundo relatos, a medida abre margem para interpretações e pode fortalecer críticas de que o STF persegue o bolsonarismo. Rapaz, eu tô falando para você, isso vai dar o que falar. O Flávio ganhou a eleição. No Supremo é que houve um certo exagero do ministro Alexandre de Moraes, que a determinação do ministro que proíbe o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar as redes sociais, seja diretamente ou por intermédios de terceiros, abre uma série de interpretações possíveis, abre brecha para o cumprimento ou descumprimento, a depender de quem está lendo e de como vai ser interpretada cada atitude. Por exemplo, a divulgação de cartas não é proibida. Poderia, Flávio, portanto, divulgar a carta ali numa coletiva de imprensa e essa coletiva ser amplamente explorada por aliados nas redes sociais, a decisão não deixa claro esses limites e acaba abrindo margem para interpretações. Essa é a avaliação que a gente ouviu de dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive de pessoas próximas a Moraes que costumam respaldar as suas decisões. O ministro que proibiu, como a Débora bem colocou, o contato ali do filho, Flávio Bolsonaro, com Jair Bolsonaro, por 90 dias por causa da divulgação de uma carta. A divulgação foi nas redes sociais, a determinação de que o Bolsonaro não pode utilizar as redes nem por intermédio de terceiros. Mas, dentro do Supremo, a avaliação, além do ponto de vista jurídico, de a forma como o ministro impôs a proibição deixar margem para muitas interpretações, também há avaliação de que há um erro estratégico de Moraes e que a decisão que pode, com certeza, prejudicar de alguma maneira a campanha, pode também ter um efeito contrário, porque o discurso de que o Supremo persegue o bolsonarismo, de que Jair Bolsonaro não deveria ser preso e vive essa guerra de narrativa aí de um lado ou de outro, essa decisão pode alimentar ainda mais e pode abrir justamente mais um flanco de críticas a Moraes no momento em que Jair Bolsonaro já está preso, não participará da eleição, tinha divulgado outras 2 cartas que nenhum problema foi apontado e agora essa gerou toda essa questão, a decisão que saiu hoje cedo, perto das 3 da tarde, na verdade. Viu aí? Que o tiro saiu pela culatra? Olha o que esse cara aqui fala, pessoal. Olha o que esse sujeito fala, o sujeito que você votou nele. Cara, dá tanta raiva de ver esses caras falando. Me ajuda a curtir, me ajuda a compartilhar, se inscrever também. O Flávio fez uma live agora há pouco.